Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Hakadosh Baruch Hu nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Noach. E hoje o tema desta Parashá vai ser o arrebatamento. Eu gostaria de estar mostrando algumas coisas para os irmãos aqui, porque nós vamos tocar num ponto aqui muito delicado daquilo que vai acontecer na nossa história em breve. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que prestassem muita atenção, tá? Para vocês poderem agora pegar aquilo que eu vou estar trazendo para vocês aí em nome de Yeshua. A primeira coisa, Beseder, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que está escrito que Noah era um homem justo, um tzadik, e ele também era perfeito nas suas gerações. Isso significa, irmãos, que nós temos aqui a primeira pista para que nós possamos entender para quem vai ser o arrebatamento. Os justos. Não é para todo mundo. Deixa eu ler para você agora uma escritura que está em Mateus 24, 36 em diante, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noah, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noah entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amados, aqui nós temos uma série de fatores que Yeshua coloca. Primeira coisa é que ele diz, ele dá uma informação que é fundamental. Ninguém sabe quando será esse momento, mas ele dá para a gente algumas pistas. Ele evoca a época de Noah para dizer assim: como foi naquele tempo, vai ser na vinda do Filho do Homem. E uma coisa interessante, o texto não diz na volta, ele fala da vinda. Essa palavra em hebraico ela é muito intensa e muito importante. Eu não vou tratar dela aqui, porque essa palavra tem uma conotação assim profética muito forte. Eu vou um dia falar para vocês só sobre a vinda do Filho do Homem. Mas agora eu quero mostrar para vocês que havia uma normalidade na terra naquela época do dilúvio, e vai haver uma normalidade na terra também quando Yeshua vier. Por quê? O pessoal casa, se dá em casamento, eles fazem festa, compram, vendem, vão viajar, vão fazer tudo aquilo que é normal, vão para a escola, estão dedicados às suas atividades normais. Você vai ver uma outra coisa interessante, que Yeshua diz que eles não perceberam isso tudo até que veio o dilúvio. Nós lemos na Torá aqui uma coisa interessante, que o Eterno chama quem? Noah. E ele diz uma coisa interessante aqui, ele explica o motivo dele querer destruir a terra. A terra estava cheia de violência. A palavra violência aqui em hebraico é Hamas. Uma coincidência, né? Ora, uma coincidência histórica daquilo que a gente está vivendo na história de Israel nos nossos dias.
Então, a terra se encheu de violência. É o que nós estamos vendo acontecer. E uma coisa interessante, irmãos, que o que é que dá ibope para uma notícia? Se ela tem violência. Morreu alguém? Aconteceu uma tragédia? Nossa, todo mundo vai ler a notícia. Eu quero te dizer que nós vimos uma família que estava super feliz no shopping. Isso é bobagem. Dá-se mais ênfase para a tragédia do que para as coisas boas. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas uma coisa interessante aqui é que quando o Senhor chama Noé, ele chama a ele e diz assim, que ele vai trazer o dilúvio e que algumas pessoas seriam salvas. Quem? Noé, a esposa, os filhos e as noras. O que isso quer dizer? O Senhor já sabe quem vai participar do arrebatamento. Temos uma pista, que isso aqui é muito sério, irmãos. Ele viu que tinha uma família de justos. Por que a gente fica batendo tanto e falando tanto a gente poder fazer as coisas certas? Porque se o cara não for justo, não vai participar do arrebatamento. É simples assim, não sou eu que estou falando. É a Torá que está dizendo. Outra coisa interessante. Existe uma teoria, irmãos, de que o arrebatamento ele será secreto, né? E realmente o arrebatamento ele vai ser secreto, tá? Tem gente que critica, tem gente que fala não, porque não sei o que tem, porque esse negócio de arrebatamento secreto não existe, isso é heresia. Mas se nós pararmos para analisar o texto da Torá, o Eterno não chamou toda a humanidade, ele chamou Noé, e Noé comunicou à família. Todo mundo ficou sabendo? Não. Eles vão começar a ter uma ideia do que vai acontecer quando eles veem Noé construindo a arca. Os irmãos estão entendendo isso? O arrebatamento é para quem? É para todo mundo? Não, é para os justos. Não adianta as pessoas lá fora quererem reclamar, não adianta os teólogos quererem dizer, não, porque você está forçando a barra. O arrebatamento não é para todo mundo não, irmãos, é para quem está aguardando, e quem está vivendo uma vida reta. Tem gente que está dentro da igreja de congregação, tem gente que está dentro de sinagoga e vivendo a vida de qualquer jeito. Vai participar do arrebatamento? Não vai nem sentir o cheiro. Isso é sério. Entendeu? E uma coisa que a gente precisa entender aqui é que quando a gente fala aqui de arrebatamento, nós estamos falando de uma preparação. É um evento que vai ser preparado. Então o evento está sendo preparado já há 2000 anos. As coincidências históricas estão acontecendo, as coisas estão sendo ajustadas para que no momento certo da história o arrebatamento aconteça. Só que, para isso poder chegar numa culminância, tem que ter gente trabalhando para isso. Assim como Noé estava trabalhando para isso. Outra coisa, irmãos, é ver o texto de Mateus. O texto de Mateus ele é muito claro, quando ele fala que eles não perceberam, e diz que vão estar duas pessoas no campo, um será tomado, outro vai ficar. Mulheres vão estar trabalhando, uma é levada, a outra fica. Então, isso não é algo público, isso é para quem está aguardando um momento. E eu queria que você entendesse uma coisa, que no século I, quem é que esperava pelo arrebatamento? Ninguém. Os judeus. Os judeus.
Os judeus. Por que eles esperavam? Porque eles sabiam que o Messias se manifestaria para poder levá-los. No judaísmo sempre se creu que quando o homem morre, ele vai para o Olam Rabá. E depois eu vou falar dos exemplos que tem disso da Escritura. Mas eu quero primeiro introduzir vocês ao assunto para vocês entenderem que essas palavras de Yeshua aqui, ele inclusive diz assim: vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se eu tenho que vigiar, eu tenho que vigiar por quê? Se é um evento que tem hora marcada, dia marcado, por que eu tenho que vigiar? A única coisa que eu tenho que fazer é colocar meu celular para despertar um pouco antes e esperar o momento chegar. Não é isso? Se fosse um evento com hora marcada, ainda ia ter gente que ia se atrasar e ia perder o evento. Mas como ele não tem dia e nem hora marcada, qual é a tônica de Yeshua? Nós temos que estar sempre prontos, sempre preparados para aquele grande momento. Posso voltar um pouquinho aqui de Noa? Ele era um homem justo. Sobre isso, às vezes a gente acha que quem vai herdar é o crente. Não é o crente, é o justo. O justo que é crente, é o contrário, né? Não é, eu sou crente, eu vou herdar, não é isso. É o justo que crê, né? Porque esse lado de justiça é muito difícil, é muito complicado. Lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas não tinham a Torá, mas o Eterno foi procurar justos. É verdade. Ele não foi procurar crente que crê nele, não, ele foi procurar justos. Cadê o justo da cidade? Não achava justo. Então, nessa geração de Noa, eles viviam muito. Imagina uma geração que vive 800 anos, muito. Não se achou um homem, quer dizer, tirando Noa, não se achou um homem naquela geração, porque o último morreu, que era o Matusalém. Ele morre. E nessa geração não se acha um homem justo, nem uma mulher, nem uma criança. Isso é muito sério. Então quer dizer que o padrão de justiça não é o que a gente faz. Eu sou justo. Mas eu sou justo se não for meu amigo, porque eu tenho que favorecer ele. Eu sou justo dependendo da situação, eu favoreço fulano e não favoreço o outro. Né? Então, justiça, ela entra em tudo na nossa vida. E é uma ilusão da gente achar que está indo para o céu. Só que, peraí, eu tenho que parar e falar: eu estou sendo justo nessa situação? Eu estou correto nessa situação? Né? É isso que a gente tem que parar para pensar. Porque o Provérbios fala muito: o justo é que vai herdar a terra. É o justo, não é o crente. Crente, diabo é, os outros são, todas as religiões aí são crentes. Crê na fulana feiosa, crê no espírito tal, crente todo mundo tem aí. É verdade. Né? E o que nós estamos aqui trazendo à tona, irmãos, é que é um padrão que a Torá apresenta para a gente, e Yeshua eleva esse padrão. Yeshua não brinca, ele não vai falar assim: nós vamos agora ter um padrão mais light. Ele aperta o padrão, que já era alto, ele aperta mais ainda. Eu só quero agora ir um pouquinho para a Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah, ela usa uma palavra em hebraico para arrebatamento, que é um verbo. É o verbo alam. E esse verbo alam, ele significa subir, escalar. E essa palavra, ela aparece em vários textos. Eu vou citar alguns aqui para você. Primeiro eu quero citar Rabino Shaul. Em 2 Coríntios 12:2, ele diz assim: conheço um homem no Messias que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Elohim não sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi levado para o Gan Eden. Depois ele fala que ele viu coisas inefáveis, que não é visto falar, blá blá blá. Ele foi para o Gan Eden. Então ele foi o quê? Arrebatado. O espírito e a alma dele saíram e o corpo ficou no chão, em algum lugar. Esse homem foi e recebeu revelações do Senhor. Então,
aqui nós temos a primeira ocorrência dessa palavra, na Brit Hadashah, escrita por Rabino Shaul. E aí ele continua em 2 Coríntios 12:4, dizendo assim: foi arrebatado ao paraíso, que eu acabei de falar aqui, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. A palavra novamente é Alam, em hebraico, entendeu? Então, em Apocalipse 1:10, agora Yohanan, o João diz assim: e no dia do Eterno fui arrebatado no Espírito e ouvi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. A raiz é Alam de novo, ele foi tirado da terra. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando essa palavra vai ser usada num texto-chave que eu vou mostrar para vocês, ela significa que uma pessoa é tirada da terra para algum lugar na eternidade. E esse é o conceito do arrebatamento. Eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Isso não é um conceito cristão, é um conceito judaico. Vocês vão estar entendendo isso? Não é um conceito cristão. O cristianismo pegou esse conceito e acabou fazendo aí uma farofa que tem hora que é indigesta. Mas ele é um conceito plenamente judaico. Depois eu vou mostrar para vocês também um texto lá na Torá, a gente falar sobre isso. Aí aparece, deixa eu ver, outro texto aqui em Apocalipse 4:2, e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus e um assentado sobre o trono. Mais uma vez Yohanan falando desse arrebatamento, usando essa mesma estrutura em hebraico. Agora, lá em Apocalipse 12:5 tem uma outra palavra que também significa arrebatar, mas ela é de uma outra raiz, da raiz lakar, que é Apocalipse 12:5, que diz assim: e deu à luz a um filho macho que havia de apacentar todas as gentes com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado, lakar, para Elohim e para o seu trono. E essa palavra significa o quê? Tomar, agarrar, receber, trazer ou arrancar. Então, essa palavra está de acordo com o significado geral de arrebatar. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Para você entender que esse conceito ele é puramente judaico. Os judeus esperavam por isso, os judeus messiânicos ainda esperam por isso, e esse é um termo que a Torá vai apresentar para nós de uma forma figurada e de forma explícita. De forma figurada está aqui na Parashá Noach, tá? Então quando a gente vê isso que está acontecendo aqui, o conceito qual é? O Senhor vai pegar um povo, vai separar esse povo, colocar eles num lugar seguro, arrebatar, e vai destruir, punir a humanidade. Inclusive, nós vamos ver uma coisa bem interessante aqui. Quando Noé entra na arca, os irmãos lembram-se quanto tempo passa até que começa a chover? 7 dias. 7 dias. É muita coincidência falar sobre a grande tribulação, que serão 7 anos. É muita coincidência isso. O paralelo com Noé é muito explícito. Só não vê quem não quer. Isso significa que eles vão estar seguros em algum local e vai haver uma destruição sobre as pessoas após esse período. E a gente começa, irmãos, a olhar isso e falar assim: gente, que coisa linda, que paralelo maravilhoso existe então aqui na Parashá Noach, dizendo que ele vai preservar uma família. Nesse caso, porque só uma família foi achada digna. Aí eu te faço uma pergunta: nós que somos parte do corpo do Messias, somos o quê? Uma família. E por que nós somos uma família? Porque nós somos descendentes das 12 tribos de Israel. Então todos nós somos uma só família. Então o paralelo com
aquilo que está na Parashá Noach está ficando cada vez mais claro, mostrando que o Senhor vai separar. Aqui eles estavam juntos, no nosso caso estão todos separados, um para cada lado do planeta, mas o Senhor vai pegar esse pessoal, reunir esse pessoal no momento do arrebatamento, e Ele vai permitir com que haja essa reunião, para que todos possam estar com Ele. Mas isso é tão interessante, irmãos, que mostra para a gente que esse conceito, ele tem que ser analisado mais profundamente. Aí, vamos analisar isso lá no Tanakh. 2 Reis 2:11 é um texto que vocês conhecem muito bem. Ele está escrito assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. A palavra subir aqui é Alá, ele foi arrebatado aos céus num redemoinho. E só para informar você que está nos assistindo, não foi carros e cavalos que levaram Elias, não. O texto está dizendo aqui que ele subiu no redemoinho. Os carros e cavalos só serviram para separar Elias de Eliseu, tá? Então, se você ouvir alguém falando que Elias subiu aos céus num carro de fogo, uma carruagem de fogo, pede para a pessoa parar e corrigir ela, porque está escrito isso aqui no Tanakh, tá bom? Voltando então agora para Parashá, irmãos, depois desta observação, você vai ver então que esse conceito já está lá atrás, no Tanakh. Elias foi arrebatado, e aí tem um outro texto, em Gênesis 5:24, que fala sobre Hanoch, ou Enoch, e diz assim: e andou Enoch com Elohim, e não se viu mais, porquanto Elohim para si o tomou. A palavra tomar aqui é lakach, a mesma que eu citei, que está ligada com o arrebatamento. Você está percebendo então que esse conceito de arrebatamento, ele é um conceito que é voltado para justos. Voltando aqui, Elias e Hanoch, dois justos que foram levados pelo Senhor. Então a gente começa a perceber que tem um perfil para que as pessoas possam participar do arrebatamento. Não é qualquer um que vai, eu vou participar aqui, eu vou chegar aqui e eu vou para o céu. Só se for para o céu da boca da onça, porque o céu meu não vai não. Isso é uma coisa séria. E aí a gente começa a perceber o seguinte: quando a Brit Hadashah fala disso em Hebreus 11:5, ela diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Elohim o havia transportado, porque antes de transportá-lo alcançou o testemunho de que agradara Elohim. Nas três palavras hebraicas que tem aqui, o termo é lakach, o mesmo termo que está na Torá. Ou seja, Rabino Shaul, né? O escritor aos Hebreus, que eu creio que foi Rabino Shaul, está usando a mesma palavra em hebraico para se referir ao mesmo evento. Então houve um arrebatamento aqui, e esse arrebatamento foi de um homem vivo. Por favor, escute isso agora, porque depois eu vou mostrar para você um texto em Tessalonicenses em que nós vamos ser arrebatados vivos. Ou seja, o conceito que está na Torá vai ser transportado para a Brit Hadashah, e o fato do que aconteceu com Hanoch e com Elias, com Eliahu, vai se repetir conosco. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. A gente vê que há uma preparação para isso, e a Parashá Noach nos conta como essa preparação tem que ser feita. Porque para a gente se preparar, nós temos que construir algo. Nós temos que nos separar desse mundo. Por quê? Se o mundo está cheio de violência, está cheio de crime, está cheio de ódio, eu tenho que andar como um justo. Mas um justo, como a Rebete disse, não de acordo com o meu padrão, mas o padrão da Torá. Então isso mostra para a gente a dificuldade que há de se achar justos no mundo. Aí, Rabino, não entra também o ensino da Torá? Porque eu só vou entrar no padrão de justiça quando eu aprendo a palavra.
Porque os meus conceitos de justiça vieram da minha mãe, do meu pai, da escola, da sociedade, do meu padrão. Aí eu chego com esse padrão, estou torto. E aí eu quero me adequar ao padrão da Torá, porque é muito alto para mim. Eu não vou largar isso. E aí, quer dizer, é isso aqui que vai fazer a gente poder dar a eternidade. Por quê? Porque nós temos uma Torá de ensino, que tem leis, que está disponível para todos. Todos podem ter acesso a ela. Eu queria só pôr outro pontinho aqui. A diferença de todos esses homens que o senhor falou, de Eliahu, Enoque, outros homens, e Noa, é que eles andavam com Deus. A diferença está aí, não é? Ele só herdou tudo isso porque ele andava com Deus. E andar com Deus significa que é dia a dia. Eu não faço nada sem consultar aquele com quem eu estou andando, não é? Eu estou ali direto com ele. Então, eu acho que essa é a diferença de Noa também, né? Esse andar com Deus. Por isso que ele era justo e perfeito, né? Sim. De também, né? De como aquele animal que era levado para o sacrifício, era também, né? E só para a gente poder entender isso, irmãos, eu queria só que você entendesse o seguinte: o padrão não mudou. Não mudou. Continua sendo a mesma coisa. E se esses eventos, da forma como estão descritos aqui, eles estão corretos, isso significa que nós estamos muito próximos do que vai ocorrer. E por que nós estamos próximos? Porque Yeshua foi dando algumas pistas, tá? E ele acabou mostrando para a gente algumas coisas que iriam acontecer. Entre elas, tá? Isaías dá uma pista lá, em Isaías 66, dizendo assim: nascerá um povo de uma só vez, nasceria uma nação num só dia, mas Sião esteve de parto e deu à luz seus filhos. Isso aconteceu em 1948, quando Israel se tornou uma nação. Esse foi o primeiro sinal de que haveria algo acontecendo já em breve para que o Mashiach pudesse vir. Por quê? Porque existe uma dualidade da ideia do Mashiach. No pensamento judaico se conhece o Mashiach Ben Yosef e o Ben David. Quem é o Ben Yosef? É Isaías 53, é o Messias sofredor. E ele viria para poder morrer pelos pecados de Israel, para salvar Israel. Isso não sou eu quem diz, são os nossos sábios. Eles dizem isso. Apesar de hoje os rabinos modernos dizerem que não, que é impossível uma pessoa morrer por alguém, os sábios dizem isso. Inclusive, se você pegar, nós vamos estudar isso na próxima paraxá, ou na seguinte, nós vamos falar sobre o sacrifício de Yitzhak. E segundo alguns rabinos, Yitzhak morreu e ressuscitou. Isso é a interpretação dos sábios, irmãos. Então, se Yitzhak representa uma Mashiach, porque ele se casa com uma mulher, a noiva dele traz alegria para ele, ele nunca saiu de Israel. Ele era filho daquele que começou todas as coisas, Abraão. Então tem muitos paralelos aí, só que o meu objetivo não é falar isso, é mostrar para você como que isso, dentro do pensamento judaico, é claro. Isso é algo muito transparente dentro do judaísmo. E depois nós temos o Ben David, que é um guerreiro. Só que quando Yeshua vier para nos buscar, ele não vai vir ainda como Mashiach Ben David. Ele vai vir ainda como Ben Yosef, para poder nos tirar desse mundo, para que nós possamos estar com ele. E depois eu vou mostrar isso aqui no texto, porque há uma necessidade de que tudo isso se cumpra antes dele vir, para poder então guerrear e acabar com os seus inimigos. E você vai notar uma coisa interessante, que no livro de Apocalipse, os 5 primeiros capítulos, eles são meio que uma apresentação. O capítulo 6 começa a ver uma revelação e um derramar da ira do Eterno. E chega lá no 21, a coisa já fica mais amena, e no 22 tem o fechamento. Mas do 6 até o 20 é só tragédia. Por quê? Porque aí vai entrar Mashiach Ben David, aquele que vai vir para punir o homem. Então, aqui no texto da Torá é a mesma coisa.
Quando a arca se fecha e começa a chover, essa chuva, por uma estranha coincidência, ela dura 40 dias. E 40 é um número de provação e de punição na Bíblia. Misericórdia. 40 dias chove e cobre tudo aquilo que, até o mais alto monte ele é coberto. E aí vem a questão: morre todo mundo. Se você ler o livro do Apocalipse, quase toda a população do mundo vai morrer. Só vão restar quem? Israel. Porque o Senhor vai tratar ainda por Israel. Então você entende como isso na Parashá Noah está ligado, está conectado com essa punição que vai haver. E o arrebatamento, ele é um momento, é um lapso que vai haver, é um parêntese que vai ser aberto, para que o Eterno possa então levar os seus filhos para lá, para que ele possa tirá-los de tudo isso que vai acontecer. E eu quero ler para você agora uma coisa que eu acho muito interessante, porque Yeshua diz assim: Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecidas as Escrituras e nem o poder de Elohim, Mateus 22, 29, falando sobre a necessidade de a gente ter conhecimento da palavra, para a gente poder pegar e tratar e cuidar da nossa vida. Como a Rebete disse, precisa estudar a Torá, cobrir Hadashá. Mas para estudar a Torá, a gente precisa de continuidade. Por que você acha que nós estamos renovando o ciclo de estudos da Torá? Para que nós possamos ter um conhecimento necessário. O conhecimento do ano passado, nós não conseguimos retê-lo todo. Então agora, esse novo conhecimento, ele vai se sedimentando no nosso coração e vai se incorporando no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vivência de obediência à Torá. E aqui tem outra coisa interessante, irmãos, porque eles estão falando, né? Yeshua fala sobre: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro; estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiais, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Irmãos, as pessoas vão estar fazendo tudo aquilo que elas sempre fizeram. Você imagina, né? Tem uma música muito antiga, né? Um hino, que fala sobre a vinda de Yeshua, e ele fala sobre aviões com seus pilotos, né? Voando para a destruição, porque as pessoas têm pilotos de avião que são crentes, vão ser arrebatados com o avião para ficar à deriva. Gente dirigindo o carro, sendo arrebatado, e o carro causando acidente. Pessoas fazendo coisas importantes vão ser arrebatadas e vai haver um caos, uma confusão muito grande no mundo. Então tudo isso vai mostrar para a gente a implicação daquilo que vai acontecer quando o arrebatamento vier. Vai haver uma confusão muito grande. Eu fico imaginando o que aconteceu logo depois que o Eterno fechou a arca, porque foi ele que fechou. Por que foi ele que fechou? Noah era um homem muito bondoso. Se alguém batesse, ele ia falar assim: vou deixar entrar só um. Só que com o Senhor não tem isso. Ele sabe que a pessoa não vai se arrepender. Porque arrependimento, irmãos, é mudança de conduta, é caráter, irmão. Se a gente não mudar de conduta, não tem arrependimento. Você viu que esse povo aqui vai morrer todo mundo, por quê? Falta o quê? Techuvá. Falta arrependimento. As pessoas não querem se arrepender. Eu vou continuar vivendo a minha vida. Morreu. Você imagina 8 pessoas sendo salvas e todo o restante indo para onde? Para o inferno. O Senhor matou uma geração toda e colocou no inferno. Ele é ruim? Ele é justo. Por isso que eu estou dizendo isso para os irmãos, e vou ser duro com os irmãos aqui agora. Não adianta a gente brincar com o Senhor. Com o Yeshua não se brinca. E a coisa está muito séria e vai ficar pior. Deixa eu só mostrar uma coisa para você aqui. Olha só, Mateus 24, 11 a 14 diz assim:
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essas boas novas do poder soberano serão pregadas em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor já foi pregada? Todo mundo já conhece Yeshua? Já. O que você acha que isso aqui diz para mim e para você? Que o tempo está próximo. Vou te dizer uma coisa: os falsos profetas estão aí para tudo quanto é lado. Eu já comentei com os irmãos que o pessoal criou até uma nova Bíblia. Eu não vou falar aqui para não dar crédito para eles, mas o pessoal criou uma nova Bíblia, criaram um novo nome para o Eterno, para Yeshua, sabe? É uma baboseira assim sem fim. Porém, tem gente que acredita nessas coisas. Tem gente que diz o seguinte: não, eu vou atrás desse cara aqui. E por quê? Porque eles são profetas, eles são mestres? São, mas são falsos. Então, irmãos, eu quero mostrar uma outra coisa para você, um outro sinal da vinda de Yeshua. Yeshua, quando estava prestes a ser levado para ser preso, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te acolher, né, como uma galinha acolhe os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar nos desertos. E ele termina dizendo: e vocês não me verão mais, e vós não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Ou Baruch Rabá Beshem Adonai. Hoje, essa música é cantada em Jerusalém, essa música é cantada em Israel, e sem cantores judeus messiânicos, judeus ortodoxos que cantam essa música. E o que você acha que acontece quando um judeu canta essa música? Yeshua diz que eles não veriam mais ele, está falando do nosso povo, até que eles dissessem essas palavras. Vou te dar a minha opinião. Na minha opinião, eu estou falando agora, Baruch Rabá Beshem Adonai, eu sou judeu. O que está acontecendo com o trono de Yeshua? Ele vai até tremer. Yeshua deve falar assim: meus filhos estão me chamando, eu preciso. Isso está em andamento. Será que você está entendendo onde eu quero chegar? As coisas estão acontecendo, nós estamos vendo a coisa chapada diante dos nossos olhos. Misericórdia, irmãos. O que nós vamos fazer da vida? Vocês entendem a minha chatice de falar para vocês: obedeça, obedeça, faz isso, faz aquilo. Está próximo o tempo, e as coisas estão acontecendo. Existe um fluxo que a gente chama de fluxo profético que está acontecendo. E lá no Tanar, quando a gente vê Enoque e Elias sendo arrebatados, a gente começa a entender o seguinte: tem um aviso prévio para a gente aí, tem alguma coisa que está apontando para isso aí. E aí nós temos um outro evento, que é uma forma de arrebatamento, que está lá no livro de Atos, né? Quando Atos 8, 39 e 40, quando Filipe, né, o nome dele é Filipos, quando ele estava andando e vinha um homem numa liteira, e ele estava lendo a Torá, era um judeu etíope lendo a Torá, e ele pergunta assim: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, tem quem me explique. Ele falou: deixa eu te explicar então. Ele falou: sobe aqui. E ele começou a anunciar Yeshua para aquele homem através da Torá. Olha só que tremendo isso. Aí ele falou assim: tem água aqui, eu creio, como é que nós vamos fazer agora? Ele foi fazer a imersão daquele homem. Está escrito assim no verso 39 e 40: enquanto saíram da água, o Espírito do Eterno arrebatou a Filipos, e não ouviu mais o servo do Eterno. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipos se achou em Azoto,
e indo, passando, anunciava as boas novas. Aleluia! Eu quero te mostrar uma coisa aqui que é científica e ao mesmo tempo é coisa de desenho que a gente assistia. Teletransporte, né? Star Trek e outras séries que a gente assistiu quando era menino. Um camarada, ele entrava num local, apertava um botão, ele sumia, desintegrava e aparecia em outro lugar. Ele era arrebatado. E a palavra aqui é da mesma raiz alã. O Espírito Santo já fazia o quê? Teletransporte. Aleluia! O arrebatamento aqui, irmãos, de novo, de um lugar para o outro. Aleluia! Isso aqui é maravilhoso, irmãos, a gente vê isso aqui acontecendo, porque isso aqui também é uma forma de, escatologicamente, se colocar o seguinte: se aconteceu com Filipos, pode acontecer com qualquer um de nós. Deixa eu falar uma coisinha, essa palavra alã é a mesma para o holocausto, quando o sacrifício era colocado no altar e aquela fumaça subia até o eterno. Então aquele sacrifício também representa a nossa vida, né? Sim. Era que o animal era para a gente estar ali queimando, o animal era colocado no nosso lugar. Quer dizer que esse conceito também está dentro dos sacrifícios. Sim, e eu vou como mais. a fumaça subindo com cheiro agradável ao eterno. Sim, eu vou mais profundo ainda. O que significa a fumaça subir? Significa que aquela pessoa foi aceita. É como se aquela pessoa estivesse se reconectando com ela através do sacrifício. Ou seja, eu estou subindo de volta. É como se eu estivesse subindo uma escada de volta para a minha origem, para o meu pai. Os irmãos entendem como esse conceito ele está espalhado pela Escritura, mas nós precisamos ter aquela expertise de ver o que está acontecendo na palavra e de entender o que está acontecendo. Mas o que a gente vê de Noa é que ele tem que estar dentro da arca, ele é a casa dele. Ele fala assim: entra tu e toda a tua casa na arca. Quer dizer, tem gente solta por aí, querem saber? Quer dizer, a arca foi até que mandou fazer. Sim. Tem ali tudo o que precisa ali. E outra, só vai salvar quem está dentro da arca. Está fora da arca, meu filho, você vai passar perto. Né? Porque a Bíblia fala isso. Aproveita, não endurece o coração nesse dia. Né? Enquanto você está ouvindo a palavra, não endureçais os vossos corações. Porque vai ter um momento que vai ter que pagar a tua vida. Hoje não paga a tua vida. Hoje está tranquilo. Né? A gente está dentro da arca, vem, louva, estuda. Mas depois que vier o dilúvio, acabou. A arca fechou, acabou. Agora tem que pagar a tua vida, né? Aí que entra o problema, né? Então ele fala: entra tu e a tua casa já. Aproveita, enquanto a arca está sendo construída, que é a nossa vida e o local onde a gente está, né? E isso tudo, Rebeca, novamente nos remete a uma outra situação, né? O Senhor falou com quem sobre isso que ia acontecer? Com quem? Com Noa, que era o sacerdote da sua família. Então, eu gostaria que você que é homem tivesse a consciência de conduzir a sua casa à presença do Senhor. Eu quero falar uma coisa para você que é homem: o Senhor vai cobrar essa gente, viu? Não acha que nós vamos ficar impunes disso não. A mulher, ela não tem marido, isso é com ela, ela é responsável. Mas tem marido, o marido é responsável por isso, porque Noa recebeu uma revelação do Senhor. E o que aconteceu? Ele chegou para a esposa dele, chamou a esposa, os filhos e disse: olha, o Senhor me falou isso assim, assim, assado. Aí nós vamos para uma outra coisa: a credibilidade que esse homem tinha. Esse homem tinha uma credibilidade tão grande, ele tinha um poder tão grande dentro da sua família, que quando ele disse isso, toda a família concordou. Aí eu vou fazer uma pergunta para a gente: dentro de casa nós temos credibilidade na nossa família?
Por quê? Se não tem, por que não tem? Devia ter. Nós devíamos ter uma conduta que quando a gente fala as coisas para nosso esposo, para os nossos filhos, eles deviam parar para ouvir. Se a gente não tem, é porque está faltando alguma coisa na vida da gente que está errado. Entendeu? A gente precisa se consertar antes da gente pegar e querer falar alguma coisa para a família. Porque, por exemplo, a gente tem uma vida, tem que ter uma vida diante do Senhor. Suponhamos que o Senhor traga uma revelação lá para o Leonardo. Ele vai chegar para Natânia e falar assim: Natânia, o Senhor me disse assim, assim, assim. Ela vai olhar para o Leonardo assim. Ou ela vai olhar para o Leonardo e falar assim: nossa, amor, que coisa tremenda. Porque ele tem credibilidade. Ele não sai por aí falando besteira e fazendo besteira. Os irmãos entenderam a diferença? Eu tenho que ter uma vida de credibilidade. Para que eu possa, as pessoas possam me ouvir falar e dizer assim: uma pessoa séria. Quem não é sério, irmãos, a gente ouve e diz assim, desculpa a expressão, mas é assim. Por quê? Porque a pessoa fez na sua história, ela marcou a sua história com besteira. Aí no final não vai ter jeito. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17 diz assim: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Eterno Rabino Shaul, dizendo que o que ele vai falar é a palavra do Eterno. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, o arrebatamento vai ser um evento onde vivos e mortos justos vão se encontrar para participar de algo maior na eternidade. Então veja bem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com o chofar de Elohim. Irmãos, quem é que vai ouvir esse barulho? Só os justos. Os justos. O toque do chofar é só para quem entende o que significa o chofar. Irmãos, na Torá, toda vez que o chofar foi tocado, aconteceu um milagre. Ele é a voz do Criador. O chofar fala. Os irmãos entenderam? Toda vez que o chofar é tocado, algo abala no reino espiritual e transporta isso para a terra. Por isso que a gente tem que entender que o que está ligado com o arrebatamento é também chofar. Tem duas festas principais onde o chofar é tocado: Rosh Hashanah e Sukkot. Então, nós entendemos que vai haver uma preparação para que isso possa acontecer. Por isso, irmãos, tem que ter agora o discernimento. O nosso ouvido espiritual ele tem que estar muito afinado para a gente poder ouvir o que o Senhor está falando. Voltando para Yohanan, lá no livro de Apocalipse, ele diz assim: quem tem ouvidos? Mas será que todo mundo não tem ouvido? Todo mundo tem ouvido? Nem todos. Porque tem gente que tem orelha, mas não ouve. Gente, você quer coisa mais clara do que essa? Quantas vezes você já teve experiência de você falar alguma coisa para alguém, como diz o velho deitado, entrar por aqui e sair por aqui? A pessoa nem ouviu, não está atenção. Quantas vezes você já teve essa experiência? 1, 2, 3? 50? 100? A Bíblia está falando isso. E ele diz assim, vou continuar o texto: e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Você imagina a alma daquelas pessoas voltando e o espírito deles ressuscitando, recebendo um corpo novo
E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Imagina, isso acontecer um evento e começar a equalizar aqui os que morreram e nós que estamos vivos sendo arrebatados e subindo para a eternidade, para encontrar com o Senhor nos ares. E o Rabino Shaul, e assim, ele dizia, assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos herdar a terra. Que terra que nós vamos herdar, gente? Com o corpo espiritual eu vou herdar que terra? Misericórdia. Rabino, você gostaria de ser presidente de alguma nação depois que você for arrebatado? Não, eu quero ficar sentado com Yeshua aprendendo a orar. Não quero ser presidente de alguma coisa? Para quê? Vocês estão entendendo? Porque o pessoal fala assim, há uma promessa da gente ser rei e sacerdote. Haja lugar para reinar, porque vai ter muito rei e muito sacerdote. Haja povo para reinar. Vocês vão entender? Então nós vamos pegar a palavra profética e entender. O texto de Mateus que eu li para você está em paralelo com esse texto aqui, porque ele fala do mesmo evento que vai acontecer. E tudo isso, irmãos, está ligado com o quê? Com a Parashá Noah, que mostra para mim e para você que algo já está prestes a acontecer, para que a gente possa participar desse grande evento. As pistas estão todas aqui. Noah é comandado a levar comida para dentro da arca. E é uma coisa interessante. Ele fala assim, toda comida que é de comer. Como assim toda comida que é de comer? Tem comida que não é para comer, porque ela não é caixã. Agora, segundo os nossos sábios, nós quando formos para a eternidade, nós vamos participar de um evento chamado Seudat Mashiach, o banquete do Mashiach. Num banquete tem o quê? Comida e bebida. E Jesus disse, eu não vou beber no fruto da vide até aquele dia. Olha o paralelo aqui de novo com Noah. Vocês estão entendendo como isso aqui é profundo, irmãos? E nós estamos vendo algo acontecendo diante dos nossos olhos. O templo está todo desmontado em Jerusalém. Os Kohanim, os Levi foram todos treinados. Está tudo pronto. A novilha que faltava achar, precisava de uma novilha, agora não tem uma não, né? Tem 4. O Senhor faz a coisa com força, né? Ou seja, estou esperando só essa novilha amadurecer para poderem matá-la e prepará-la para os sacrifícios. Então os irmãos entendem o quanto isso é profético. Nós estamos aguardando tudo isso, nós estamos vendo o cenário sendo preparado. Por quê? Porque está acontecendo como nos dias de Noah. Enquanto nós estamos preocupados com isso, as pessoas estão preocupadas com o quê? Ganhar dinheiro, posição, viagem, lucro. Eu quero cuidar da minha família, eu preciso fazer um curso, eu preciso ser um grande empresário. Rabino, é pecado a gente fazer isso? Não. É pecado a gente pegar e deixar isso, tomar o lugar das coisas do Senhor e a gente deixar as coisas do Senhor para segundo ou terceiro lugar. Lógico que Yeshua disse isso, ele disse assim, mas deixar em segundo lugar o poder soberano de Elohim e cuide da sua vida porque tudo vai dar certo. Não, mas buscai em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos lendo a Bíblia? Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo? Olha essa paraxá como ela é intensa. Posso voltar um pouquinho aqui sobre Yeshua nas nuvens? Pode falar. A gente está ouvindo muito que, o Messias está lá em Israel, não sei o que, apareceu o Messias. A gente não pode ser enganado. Está escrito que
Sim. Mas nós não temos que pensar assim, nossa, o Messias está lá em Israel. Não, nosso Messias vai estar nas nuvens, ele vai pisar aqui mais. E vai ser o momento certo quando ele pisar no Monte das Oliveiras, que vai dividir, mas vai ter a hora certa. Mas essa primeira volta aqui, não, essa vinda não. Né? A gente tem que lembrar das palavras de Yeshua, senão fica igual os discípulos, que Yeshua teve que revelar tudo para eles, mas não lembrava mais que ia acontecer, que ele ia morrer, ia ressuscitar, e ele tinha que ficar lembrando dos discípulos isso, né? Porque os discípulos não atentaram para as coisas que Yeshua disse. Então nós temos que atentar, né, para isso. E tudo isso, irmãos, não está sendo falado no lugar nenhum. Nós temos informação, não se fala mais sobre essa questão de arrebatamento. As pessoas não estão esperando isso. E quando eu falo dessas pessoas, estou falando da igreja. Estou falando dos judeus messiânicos. Estou falando dos judeus. Não estão mais esperando isso acontecer. Eu tenho contato com todo esse povo. E quando eu falo com eles, é impressionante a linha que eles estão seguindo. E aqui segue sim a minha crítica, a todos eles. Sim, e eu posso fazer essa crítica porque eu tenho moral para fazer. Eu sou um dos pioneiros do judaísmo messiânico aqui no Brasil. E eu posso falar tudo que eu vi. Eu e Rebete, do que nós vimos durante mais de 30 anos. As coisas acontecendo. E agora nós estamos no momento do negócio acontecer. Os sinais estão gritando. As profecias estão acontecendo. Está tudo indo para o mesmo lugar. E as pessoas não estão ouvindo e não estão vendo isso. Então tudo isso, irmãos, é o que nós vamos parar para considerar. E eu gostaria que você parasse para entender isso agora. Porque o nome de Noah, quando você inverte ele, dá Ren, que é graça. E o que acontece? A graça do Senhor vai trazer um arrebatamento para nos tirar do pior que vai acontecer na terra. Preste atenção, Noah, ele vai ser poupado com a família pela graça do Senhor. A graça do Senhor vai poupar a mim e a você do pior. Glória a Deus, aleluia. E isso, irmãos, tem uma outra conotação profética muito forte. Eu gostaria que você parasse para entender também que essa questão da graça, ela não é algo que está na Brit Hadashah. Não. Tá? Se você pega a palavra Noah e a palavra graça, a gematria deles é 58. Se você faz a redução, dá 13. 13 é o número da palavra Ahavá, amor. Ou seja, novamente o amor do Criador está sendo derramado sobre o seu povo, ele poupando o seu povo de uma grande tragédia. Então preste atenção nisso, porque isso aqui é muito interessante, porque isso mostra para a gente, até pela gematria, o amor que o Eterno tem, que o próprio Yeshua tem pelas nossas vidas. E se você pega isso, você começa a pensar, você fala assim, meu Pai, como que o Senhor preparou tudo isso para nós? Você se lembra que o Senhor falou para ele assim, construa uma arca. A palavra arca, teivá, tá? Ela também significa palavra. Opa! A salvação então vem pela arca, mas vem pela palavra. Uau! Aleluia! Entenda o que está acontecendo aqui. A palavra é o próprio Mashiach. Para a passada eu mostrei isso para você. Então, se a palavra é o Mashiach, ele é que vai trazer salvação e ele quer entrar na minha vida e na sua, para me transformar, para me levar a fazer techuvá, me arrepender, para me fazer um retorno e voltar para Ele. Através do quê? Da palavra. Mais uma vez nós
estamos aqui voltados para a salvação que vem através da palavra. Nós precisamos parar para considerar isso mais uma vez. Lá nós temos uma alusão no texto de Noé, tá? Porque ele fala assim: faça uma arca para você de madeira de cipreste, e você vai fazer nessa arca repartições, e você vai selá-la por dentro e por fora. Ou seja, é um local seguro contra aquilo que viria para trazer julgamento sobre a humanidade. Irmãos, qual que é o único lugar onde nós estamos seguros? Na arca, que é a palavra do Senhor. A única coisa que traz segurança para mim e para você é a palavra do Senhor. E aí fica a pergunta: será que a gente está ouvindo e obedecendo a palavra? Porque é essa palavra que vai trazer salvação para a gente. Essa palavra que vai tirar a gente do mundo, tirar os resquícios do mundo em nós, para colocar em nós a presença de Yeshua, para colocar em nós a esperança daquilo que vai vir. E é interessante que a palavra esperança, tikva, ela significa corda também. A esperança é como uma corda que me liga com a eternidade, me segura nela e fala assim: Senhor, não me deixa soltar de Ti, não me deixa largar de Ti. Mas você lembra o que Yeshua falou? Tem que perseverar. Aconteceu um primeiro problema, não dá para mim. Não consigo fazer. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. E nós nos auto-sabotamos, como diz a Rebeca. Nós estamos sabotando a nós mesmos, porque a gente acredita em tudo aquilo que o mundo diz, em que a mídia está dizendo para a gente, não acredita na palavra. É porque a gente tem uma coisa que a gente para justificar fala que é o inimigo. Está tendo muita luta, é o inimigo. Só que na hora do juízo, o Eterno não vai chamar o inimigo, vai chamar a gente. Vem cá, Rex. Deixa eu ver aqui o que você fez. Porque imagina, se tu cair na conta do inimigo, ninguém vai para o inferno. Ninguém para o inferno, não é verdade. Eu fui escravo de Satanás, então vai para o céu. Eu não consegui fazer porque o inimigo me atrapalhou, vai para o céu. Não vai ficar ninguém no inferno. O Eterno vai chamar, somos nós. Cada um de nós vai ter que dar conta, porque nós temos livre-arbítrio e nós podemos escolher, né? A diferença está aí. Porque a justificativa é: está tendo muita luta, o inimigo, o diabo, não sei o quê, não sei o quê. E não anda, fica parado. Só que ficou parado, acabou. A gente estava ouvindo um testemunho do piloto, né, que caiu na selva amazônica. Ele falou: o Senhor estava comigo e eu queria que eu ia sair de lá. Ficou 36 dias na floresta. Mas ele falou: se eu não andasse, eu teria morrido. O Senhor falou: anda, vai atrás, vai para frente. E ele sem forças, né? Querendo desmaiar, com fome, com sede, frio, tudo. E ele falou: se eu ficasse parado no local que eu caí, eu tinha morrido. Então, assim, aquela experiência dele é um testemunho muito lindo sobre fé. Eu falei: gente, essa é a nossa vida. Ele podia ter 1000 motivos para justificar para ela. Eu estou com fome, eu estou com sede, a floresta tem animais, está chovendo. Eu não vou conseguir. O Senhor falou: caminha que você vai achar. E ele conseguiu ser salvo através dessa caminhada dele, de persistir e continuar, né? Estamos nós, né? Nessa caminhada da floresta amazônica. Nós estamos numa caminhada numa floresta fechada, irmãos. Fechada, E o inimigo está atacando a gente de todos os lados, mas o inimigo não é justificativa. Ele é o que? É um gancho para mim poder me levantar e falar assim: eu vou te vencer. Por quê? Porque Yeshua venceu ele pela palavra. Eu não tenho que dar justificativa, irmãos. Eu tenho que fazer. Você sabe que tem um demônio que chama-se espírito de procrastinação. O que é procrastinação? É a pessoa, como a gente diz, empurrar com a barriga.
Ah, eu não consigo fazer hoje. Ah, não deu. Eu vou fazer amanhã. Ah, também não deu. Eu vou fazer depois de amanhã. Aí depois não faço. Isso é demônio. Isso é demônio. Entendeu? E a pessoa fica presa como? Pela palavra. Imagine Noah ouvindo do Senhor falando assim: ah, Senhor, sabe, eu não sei se eu vou conseguir fazer a arca. É muito trabalho para 4 homens. Porque ele e os 3 filhos, são 4 homens. As mulheres não vão trabalhar, elas vão auxiliá-los, mas 4 homens trabalhando. Imagina se um fala assim: ah, hoje eu não vou fazer, eu estou cansado. Ah, hoje não dá, porque eu acho que o tempo está muito quente, está abafado. Ah, eu não vou dar uma descansadinha. Isso é demônio, irmãos. E às vezes a gente se deixa levar por esses demônios de procrastinação e não faz, e depois reclama da consequência, porque lógico que vai ter consequência. Aqui, aquelas pessoas que procrastinaram e não quiseram enxergar o que estava acontecendo com Noah, pereceram. E aí? Gente, está um exemplo aqui na Torá. Você quer que eu fale o que para você? Não, pode ir tranquilo que não vai dar problema. Mas sim, não faz a coisa certa para tu ver. E não sou eu não sou o único que vou te cobrar. Vai ter uma outra pessoa que vai te cobrar. Pode ficar tranquilo. Por isso, nós aprendemos uma coisa: a gente não faz voto, a gente não promete nada, porque se eu prometer, eu sou obrigado a cumprir. Não é verdade? Eu prometi que vou fazer, vou lá e faço. Ah, não consegui, eu vou pedir perdão e vou fazer então do mesmo jeito. Eu atrasei, eu vou pedir perdão para a pessoa porque isso é uma ofensa, irmãos. Você imagina a gente falar as coisas com o Senhor e o Senhor saber que nós não vamos fazer. Porque falar comigo é de um jeito, falar com o pastor Rodney, Samuel, é de um jeito. Agora falar com o Senhor e não cumprir. Não vou nem falar o que eu penso, deixa pra lá, né? Acho que os irmãos sabem o que eu penso sobre isso, né? Mas aí no microfone, por favor, fale alto. Mas aí a pessoa, ela vai acumulando as coisas. E aí tem uma coisa que na Bíblia eu acho muito sério isso. É você atrair a ira do Eterno. Misericórdia. Você atrair a ira do rabino, da irmã, é uma coisa. Atrair a ira do Eterno é você persistir, vai fazendo, chegando no ponto que o Eterno fala: acabou. E muitos reis de Israel provocaram a ira do Eterno e não se deu bem. Deu muito mal, né? Todos eles. Foi. Manassés então provocou a ira do Eterno, a hora que ele estava lá num barril com gordura quente para ser queimado, ele clamou ao Eterno até que salvou ele, né? Quase que ele ia ser queimado vivo. É deixar para a última hora, né, irmãos? É achar que a gente vai se livrar. Não livra não, irmãos. Não livra não, porque o Eterno, a justiça do Eterno é assim. Quando nós falamos de Noé, por que você acha que Noé foi escolhido? Porque o Eterno pegou o histórico de Noé. O histórico. O que eu faço? Eu julgo a pessoa por aquilo que ela está fazendo na hora. Geralmente é assim. Nós devíamos pegar o histórico da pessoa. Aí o Eterno pega o histórico e fala assim: não vai dar. Não vai dar. Por que ele escolheu Noah? Porque ele olhou no histórico e falou assim: o histórico desse moço é muito bom. Imaginou ele lá na sala do trono, Yeshua, o pai, o Ruach HaKodesh, os 3 ali, pegar o histórico desse rapaz, é bom. Nós podemos confiar nele. Como é que a gente quer que o Senhor dê coisas grandes para a gente se nós não somos confiáveis? Por que Noah está na história da Torá? Porque ele fez o que devia ser feito. Ele não abriu a boca, não reclamou, só obedeceu. Aí você vai lá para Hebreus capítulo 11. Pela fé Noah, pela emuná, ele fez.
Aí fala assim: nossa, mas é um grande homem de Deus, igualzinho a mim e a você. Só que a gente não faz. A gente pega um projeto e não termina. A gente pega um negócio e não leva adiante. Às vezes, eu conversando com algumas pessoas, falam assim: como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falo: porque para mim tem começo, meio e fim. Vamos entender? Começo, meio e fim. E por quê? Porque eu olho para uma coisa e falo assim: eu vou fazer, eu faço. Mas também é o seguinte: se eu não fizer, quem vai cobrar de mim sabe quem é? Eu mesmo. E eu sou terrível comigo. Eu tenho uma autocrítica muito pesada de mim mesmo. Então eu vou cobrar de mim mesmo. Além do Espírito Santo vai virar para mim e falar assim: ô meu filho, você pisou na bola, né? Por isso, irmãos, o arrebatamento, ele fala dessa postura de justiça. Ela fala de uma continuidade de justiça. Ela fala de um padrão de justiça que a gente precisa trazer para nós, e que eu preciso pegar a Torá, colocar na minha vida e falar assim: eu estou de acordo com isso aqui? Não. Eu tenho que mudar em quê? É isso, assim, assim, assim. Então eu vou mudar. Eu vou fazer de forma séria e vou mudar. Porque não adianta, irmãos. Você pode falar para mim, pode falar para qualquer pessoa que você vai mudar. Eu posso falar para você que vou mudar. Se eu não tomar uma atitude e começar a mostrar aquilo no dia a dia, não vai adiantar. E no arrebatamento não tem desculpa. Não tem. O Yeshua diz assim: que eu tenho que ser encontrado por ele, servindo como? Assim. Fazendo as coisas acontecerem. Eu vi um testemunho de um pastor, morreu. E ele foi levado por um anjo. E o anjo, entre várias coisas que falou com ele, o anjo disse assim para ele: você lembra aquele lugar que você foi chamado para pregar? Que era uma igreja desse tamanho, você falou que não ia? Estava te esperando lá. Você lembra tal coisa assim, assim que você prometeu e não fez? Foi acumulando aqui. Ele está testemunhando isso, irmãos. O anjo falou com ele isso. Eu fiquei eu falei assim: Senhor, isso é Torá pura. Ele é um pastor inglês que morreu. Inclusive ele foi para o inferno, ele viu uma figura muito importante da Inglaterra lá, né? Está lá no vídeo, acho que eu posso citar aqui, a Rainha Elizabeth, porque ela tinha um pacto com Satanás. Uma pessoa que tinha uma áurea assim de santidade, né? Aquela coisa, aquela velhinha assim. Quem ia imaginar uma coisa dessa? Mas eu queria, de verdade, irmãos, que a gente pudesse parar e repensar algumas coisas. Porque está para vir, está para acontecer. E ainda dá tempo. É engraçado que hoje falou para ele: você vai voltar lá. Mas tudo, né? Ele disse que a vida dele nunca mais foi a mesma. Será que você já tem uma experiência do anjo? Ele estava de carro e capotou e morreu. Você precisa que o seu carro capote? É isso que você precisa? Você quer uma experiência forte com o Senhor? Ou será que a gente vai ouvir e ter sabedoria de obedecer? Poxa vida, nós estamos precisando chorar na presença do Senhor, chorar as nossas mazelas, chorar o nosso pecado, pedir misericórdia para o Senhor e começar a fazer um serviço para o Senhor de fato. Você lembra da minha palavra de ontem? Então, era isso aqui. E interessante, irmãos, quando o Senhor destruiu tudo, está escrito assim: e Elohim lembrou-se de Noah. Noah, agora eu vou te dar uma recompensa. Qual foi a recompensa? O mundo inteiro é seu. Aleluia!
nós. Aleluia! O Senhor vai dar tudo para a gente, mas para alcançar isso a gente tem que fazer agora. Ele falou para Noé: é tudo teu, Noé. Noé recomeçou com seus filhos, irmãos. 8 pessoas, e 8 é número de recomeço na Bíblia. Novamente entra a gematria mostrando para a gente mais uma vez que aquilo que está escrito na Torá está de acordo com a tradição judaica. Isso, irmãos, é para sempre. Aqui é passageiro, mas a nossa recompensa vai ser para sempre. Se você pegar o número 8 e deitar ele é um símbolo matemático dizendo respeito ao infinito. Poxa, você quer coisa mais linda do que essa? Nós estamos aguardando algo que é para sempre. Aí você pergunta assim para mim: Rabino, o que é para sempre? Não sei. Eu quero viver esse negócio de ser para sempre, de não ter dor, não ter dúvida, não ter fome, comer por prazer. E lá no Gan Eden, sabe, falar assim, eu vou te deixar. E lá no Gan Eden falar assim: eu quero comer uma manga, com gosto de manga de verdade, do céu, sabe? Tomar vinho com o Yeshua, falar assim: vamos fazer errado junto com o Yeshua, e poder tomar todo o vinho que tem lá na eternidade para não ficar bêbado, por prazer. Noé, quando saiu, ele viu tudo aquilo, e ele erige um altar e faz um sacrifício de gratidão ao Senhor. Você lembra o que eu ensinei para você sobre o Shelamim? O que é o Shelamim? É um sacrifício de gratidão. Quando nós estamos gratos ao Senhor, nós oferecemos a Ele um Shelamim. Noé fez um sacrifício de gratidão porque ele passou por tudo aquilo e ele e a família estavam vivos. Você entende como isso é profundo? Ele se alegrou diante do Senhor por tudo aquilo que ele tinha recebido. Nós vamos estar na eternidade, irmãos, nos alegrando. Rabino, o senhor acha que Noé sentiu uma pontinha de dor com relação a quem tinha morrido? Lógico que sim. Mas o que aconteceu logo depois? Ele viu que a justiça do Criador era muito maior do que aquele sentimento que ele estava tendo ali. E quando você olha e fala assim: foi o Senhor que fez isso, foi a justiça dele que alcançou tudo isso, você não tem palavras. Você fala assim: foi o Senhor que fez, não fui eu. Mas, Rabino, se eu não estou enganada, foram 120 anos construindo a arca. Não é um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano. 120 anos dando oportunidade. É muito tempo. O Eterno é justíssimo. É muita oportunidade, né, Rebeca? É justíssimo. O Eterno está passando, está vendo, está gozando, não quer ir, não quer fazer, faz relaxadamente, tal. 120 anos, ele ali na luta, fazendo, tal. Os meninos devem ter sido oprimidos, as mulheres também, mas estava ali. Agora, para pensar. Eu parei até de contar quantos testemunhos eu já ouvi de crianças, idosos, gente jovem tendo revelação do arrebatamento e da vida de Yeshua. Eu já nem sei mais quanto. E o Eterno está falando, e Yeshua está falando. Os profetas faziam isso. Eles iam para a porta do templo e falavam: vai vir uma nação forte, poderosa, que não respeita velho, não respeita jovem, vai acabar com tudo, vai destruir com tudo. O Senhor falava: que nada, você é um mentiroso, vamos jogar você na cova, Jeremias, você é um mentiroso, você é um profeta falso. Quantas vezes eles cansaram de falar? Isaías cansou de falar, né? Mas eles não se curvavam, porque falavam:
dando sinal em Israel, está dando sinal na terra, mas as pessoas não estão ouvindo. E a fé está ficando, as pessoas estão endurecendo o coração, está ficando um coração de pedra. Ouve, mas não quer se render. O grande problema final, irmãos, nós vamos aqui caminhar já para o final dessa paraxá, os últimos minutos, nós estamos tendo aqui. O grande problema que nós temos hoje, qual é? A dureza do coração. Ouve e não quer se curvar. É por isso que eu estou perguntando, será que tem que acontecer um acidente para a pessoa se curvar? É isso que tem que acontecer? Alguém tem que morrer dentro de casa para poder se curvar? Porque, irmãos, isso aqui é uma coisa séria. Morreu uma geração inteira por dureza do coração. Faraó prejudicou o Egito todo, porque ele se achou. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, e eu queria dizer uma coisa para você. Quando o juízo começa, não há misericórdia. Quando o Senhor fala assim, eu vou julgar, sai de baixo. A gente ainda sente piedade, a gente sente dó. O Senhor não, porque Ele olha sobre o prisma da justiça. É isso que eu quero que você pare para pensar, por favor. O Espírito Santo está aqui entre nós. E quando Ele olha para tudo isso, Ele olha com justiça. Não adianta, eu posso me esconder, a Rebeca sim pode, qualquer um de nós pode nos esconder. O Espírito Santo não. Tanto que quando Ananias e Safira chegaram diante dos discípulos, eu vendi por tanto, bum, caiu morto, porque mentiu. Vai mentir para o Espírito Santo e achar que vai continuar vivo? Não dá, né, irmãos? E ali foi marido e mulher, os dois mentiram e o Senhor matou os dois. Então, não adianta, irmãos. A gente vai querer mentir para o Senhor, dizendo que está tudo bem, que a minha vida está tranquila, eu sou um justo entre as nações. Gostaria que aqui só tivesse justo. Eu gostaria. Porque uma coisa que ia me alegrar, sabe por quê? Eu ia dizer assim, tudo que eu estou ensinando os irmãos estão vivendo. Mas não tem. Não tem. Me entristece? Lógico que me entristece. Mas também eu não posso fazer nada, irmãos, porque cada um de vocês tem livre-arbítrio para fazer o que vocês quiserem. E isso, o anjo falou com esse pastor, ele disse assim, que ele foi levado num lugar onde tinha muitos jovens tomando decisões erradas. Diz que tinha um demônio chegando e falando para as pessoas assim, faz assado, não faça assim não, pega, vai para o lado de lá. E ele falou, o anjo falava assim, você está vendo isso? Ele falou, por que você deixa fazer isso? Ele falou, não é que eu estou deixando, é que as pessoas foram imbuídas de livre-arbítrio, elas têm que decidir. A geração de Noé decidiu que ia morrer, e Noé decidiu que ia viver. É simples assim. Baseado nessa confiança, Noé preservou a casa dele e por meio dessa confiança condenou o mundo. Para ter noção do tamanho da justiça de um homem e uma família, e acarretou justiça sobre o mundo. É aquela questão que o Senhor já nos ensinou, quando um justo está obedecendo, o mundo está sendo punido. Mas isso é um padrão da Torá, meu filho. Entendeu? Porque assim, enquanto nós obedecemos, as pessoas vão estar tomando paulada por causa da nossa obediência. E a Bíblia diz, Rabino Shaul diz que a nossa obediência julga a desobediência do outro. Está entendendo? Então quando diz que ele julgou o mundo aí, não que Noé foi bater uma vez assim, eu vou condenar o mundo. Mas a postura dele trouxe condenação, porque você imagina que ele estava fazendo as coisas certas e todo mundo estava fazendo errado. O Eterno olhou e falou assim, você está fazendo certo, filhote? Você o preserva. Não está fazendo certo? Vou bater até acabar.
Ele era o padrão da justiça. Exatamente. Mas você vê, eu não sei se você percebeu como é pesada essa palavra. Ele julgou com a atitude dele, não com as palavras. Aí, nós vamos descobrir um outro mistério. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. O que não é um mistério. Mas nós precisamos atentar para esse detalhe. Eu não preciso falar, eu tenho que fazer. É a árvore com fruto, né? A árvore, você vai saber se a árvore é boa, é um fruto. A hora que você pegar a manga e fala, nossa, mas essa manga tá deliciosa. A árvore é boa. A árvore é boa. Aí você pega, vamos pôr a melancia, que às vezes a gente já fala, nossa, essa melancia tá horrível. Né? Às vezes a folhinha tá toda verdinha, bonita e tal, a melancia tá sem gosto, né? Tá ruim. Tudo isso, irmãos, é o ensinamento da Paraxá desta semana. Agora, a gente precisa parar para pensar no seguinte: o que eu vou fazer com toda essa informação? O que eu vou fazer? Eu tenho que colocar a minha vida na presença do Senhor e falar assim: Pai, como é que eu estou? De 0 a 10 me dá uma nota. Eu não tenho que pedir para mim, eu não tenho que olhar no espelho e falar assim: Rabino, qual que é a nota que você me dá? Eu tenho que olhar para Yeshua e falar assim: Yeshua, qual que é a nota que o Senhor me dá? 5. Perdeu. A média é 7. Não é? Perdeu a média. Perdeu a média, filho. Agora já é. Já vou te dar a recuperação. Não sei se vai ter recuperação. Espero que tenha recuperação. O bom, irmãos, é que ainda dá tempo. Só que é o seguinte: você sabe que quando a gente desobedece, voltar a obedecer é muito mais difícil do que a gente andar em obediência. Vocês não sabem disso. É igual o seguinte: você tem um relacionamento com uma pessoa. É aquela pessoa faz alguma coisa errada com você. O que você faz na próxima vez? Fica com o pé atrás. Aí eu não sei se eu vou confiar mais. Por quê? Por causa do que aconteceu. Então tudo isso torna mais difícil a evolução do relacionamento. Você acha que não é assim com o Senhor? Porque o Senhor conhece a gente por dentro, irmãos. Ele sabe que a gente vai falar uma coisa e vai fazer outra. Está aqui na Torá, o povo falou. Estava lá se divertindo numa boa, não vai nem aí para nada. Dura coisa é o que aconteceu. E você vai ver que no restante da Paraxá vão ter situações assim terríveis. Por quê? Por causa da conduta de homens. Só para citar uma coisa aqui que não vai dar para a gente falar hoje, né? Mas Noa plantou uma vinha. Essa vinha cresceu muito rápido, as uvas cresceram, eram uvas boas, né? Conforme a Rebeca está falando, uva gostosa, espremeu, fez um vinho bom e tomou muito lehaim, ficou só no lehaim, né? Tomando vinho. Ficou meio alto e caiu lá, descoberto. Aí chega um dos filhos, né? A Torá não diz o que aconteceu, mas ele desonrou o pai dele, de alguma forma. E aí, irmãos, os outros dois foram informados do que aconteceu e vêm com um pano para cobrir o pai, para não desonrar o pai, porque o pai para eles era um padrão. Olha isso aqui. Quando Noa ficou sabendo, ele libera uma palavra contra Ham, que é cão. Quando você pega a geografia bíblica, você vai entender uma coisa. Sem Oriente Médio, Jafé, Europa, e Cão, África. E aí eu vou falar uma coisa aqui para terminar, e o pessoal não vai gostar do que eu vou falar, mas também não tem problema. Se você não gostar também, não goste. O continente africano. O que o continente africano deu para o mundo? Qual o benefício que o continente africano deu para o mundo? Por causa de uma palavra de um homem. Por isso que quando a pessoa ela recebe Yeshua, isso é quebrado, né?
Mas o que esse continente está produzindo até hoje de benefício para o mundo, é só você responder a pergunta. Então, o que eu quero te mostrar? A palavra de um homem justo. Olha o peso dessa palavra. Foi dita lá atrás e até hoje continua acontecendo. E aí? Vocês entenderam o peso dessa palavra? Vocês estão entendendo o peso dessa palavra? Eu quero só terminar aqui dizendo o seguinte: você que é homem, que é sacerdote, na hora que abrir a boca, cuidado com o que você vai dizer. Abra a sua boca para abençoar seus filhos, porque se proferir uma palavra, o inimigo vai pegar e vai perpetuar aquela palavra. Está aí até hoje o exemplo. Então eu quero só dizer para você que o justo, ele é o padrão do mundo, ele é aquele que vai trazer julgamento sobre o mundo. Mas o justo tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala. Muito cuidado. Porque a palavra do justo sai como uma bomba atômica, tanto para o bem quanto para o mal, tanto que ele abençoa sem e a fé, e a bênção que ele deu está se cumprindo hoje, ela vem se cumprindo durante a história, está se cumprindo hoje. Então, se você parar para pensar, essa palavra foi muito poderosa, saiu da boca de um homem, que a palavra, o nome dele significa descanso, mas ao contrário significa graça. Um pontinho aqui, Põe e nós vamos acabar com o seu pontinho. Como que a palavra do Senhor, ela está viva, ela não morre. Na realidade, Israel tinha que herdar Canaã. Sim. Porque aqui está dizendo o seguinte, que bendito seja o Senhor Deus de Shem, e seja Canaã um servo. Então, quando Israel herda Canaã, é porque essa palavra aqui, ó, já havia... Noa já havia liberado que Canaã seria servo dos judeus, de Shem, de onde vieram os semitas, né? Sim. Então, olha como que essa palavra está viva. É isso que a gente fala, que a palavra não morre, né? E quando você libera uma palavra, ela está viva. Por isso que os demônios pegam a palavra, tanto os anjos podem pegar quanto os demônios. E cada vez que você libera uma palavra, por exemplo, uma promessa e não cumpre, você cria um acusador. E aí o acusador pode ir diante do Eterno. Por que o acusador não pôde tocar na vida de Jó? Porque ele não tinha problema, né? Motivo. O problema de Jó é que ele era muito íntegro. É o problema de Jó. É o grande problema dele, era a integridade. Mas assim, quando a pessoa começa a liberar o agente, qualquer pessoa, libera palavras, ele forma um acusador. E esse acusador tem direito, porque o Eterno é justo. O Eterno não pode falar assim com ele: não, você não pode tocar para fulano. O demônio vem e fala assim: mas ele ignorou a palavra e não falou. Então você não é justo. Não cumpriu. Eterno. Você não é justo, Eterno, porque ele não cumpriu. Então, assim, como que essa palavra aqui está viva no dia de hoje? É verdade. Então, porque a pessoa fala assim: Israel tomou as terras de Canaã. Não, Israel não tomou nada. Israel, isso aqui já estava profetizado. Profetizado que seria assim. Baruch Hashem. Amados, então nós vamos terminar a nossa passagem. Você que me acompanhou até agora, que o Eterno abençoe sua vida, em nome de Yeshua. Viu que uma coisa está séria? Então nós precisamos hoje parar para pensar, fazer Yeshua, nos arrependermos, para estarmos prontos para aquele grande dia em que Yeshua virá nos buscar. Baruch Hashem. Um beijo no seu coração. Shalom, 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 toda a